Então, Guilherme, boa tarde, seja muito bem-vindo e queria agradecer por você vir dar essa entrevista, falar da sua experiência aqui para a gente e para todo mundo que estuda design instrucional. Ô, Regis, eu é que agradeço, eu acompanho o seu trabalho há, sei lá, uns 15 anos, pelo menos, mais de 15 anos que eu acompanho, e eventualmente faço o seu curso assim, para dar uma atualizada. Então é uma satisfação aqui poder interagir, poder colaborar com seu canal e com os seus estudantes, seus alunos. Uhum. Tá ótimo, obrigado. Guilherme, você podia dizer em qual cidade você está e se você podia falar da sua formação e do seu caminho profissional? Ó, eu estou em Belo Horizonte, eu sou servidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aonde eu sou lotado na Escola do Legislativo. Minha formação, formei em Direito em 92, depois eu fiz um mestrado em Educação. Depois que eu fiz o mestrado em Educação, eu passei a ser professor universitário na área do Direito, na PUC e em Sete Lagoas. Na PUC, eu tive uma primeira experiência na PUC virtual em 2006. A partir de 2000 eu ingressei na Assembleia e em 2010 eu fiquei lotado na Escola do Legislativo. Desde então, né, na Escola do Legislativo, eu atuo com educação à distância e com a coordenação de cursos de pós-graduação lato sensu. Tá ótimo. E só para a gente situar bem as pessoas, né? Eu acho que nem todo mundo entende, ou talvez tenha familiaridade. O que é, primeiro, né, uma Assembleia Legislativa de um Estado, no caso de Minas Gerais? O que faz uma Assembleia Legislativa? Bom, a Assembleia Legislativa é um dos poderes, né? E ela tem, vamos falar, três funções principais, né? Que é o que diz a literatura. Uma, produção de normas, a legislação, a fiscalização do poder executivo e a representação da sociedade. Tá, então é lá que trabalham os deputados estaduais e as equipes deles, né? Exatamente. E cada deputado tem mais ou menos quantos assessores? Olha, varia bastante, porque, vamos dizer, no caso da Assembleia Legislativa, cada deputado tem uma cota. Se ele optar, e ele pode contratar menos com uma remuneração maior, ou contratar mais com uma remuneração pequena, né? Então, isso aí então, tem uma variação grande. Eu vou dizer que deve ter aí, quando tiver uma equipe maior, uns 15 assessores. Uhum. E esses assessores, eles são assim de que profissões? Que Bom, funções eles têm? são variadas, mas a gente pode identificar duas funções que são predominantes. Uma é a comunicação, né? Assim, para alimentar a interação entre o deputado e os representados, seus eleitores, sua base. E a outra formação é direito, né? Que aí o auxilia, né, na formulação de projeto de lei, na tramitação, em questões jurídicas ligadas ao executivo, às vezes às prefeituras, né? Essas seriam as duas formações que seriam indispensáveis. Uhum. E Guilherme, você podia falar sobre as escolas de governo? O que são as escolas de governo e o que elas fazem? Olha, tem um comando na Constituição da República, no artigo 39, que determina que os governos precisam ter escolas para qualificar o seu corpo técnico, né? Os seus servidores, no caso da Assembleia, tanto os servidores efetivos, né, que são concursados, quanto as equipes dos gabinetes, né? Então, desde o nível federal, estadual e municipal, notadamente municípios de maior porte, têm as suas respectivas escolas de governo. Além disso, né, não só o poder executivo, mas também
o Ministério Público, as assembleias, muitas câmaras municipais, né, tribunais de contas, todos esses órgãos têm uma escola de governo, né, responsáveis tanto por qualificar a sua equipe, quanto por qualificar quem interage com o órgão, né? Então, nós temos cursos voltados para o público em geral. Uhum. Tá ótimo. E quais são as suas atividades na Escola de Governo do Legislativo de Minas Gerais? A gente chama assim na Escola do Legislativo, que a gente nomeia, assim, quando é do Legislativo. Então, no Legislativo, a gente tem no Senado tem o ILB, Instituto Legislativo Brasileiro, na Câmara dos Deputados tem o Centro de Formação, né? E as minhas atribuições, coordeno uma especialização presencial, que a gente então, mas utilizamos alguns recursos tecnológicos como de suporte, e produzo cursos no meu caso, voltados notadamente para as câmaras municipais, né, porque é uma expertise que a gente tem que interessam às câmaras, e para os servidores da própria Assembleia Legislativa, né? Tá ótimo. E Guilherme, como é que é o seu dia a dia? Como é que é o seu processo de trabalho? Olha, eu tenho vamos dizer, um conjunto vou dividir em três, né? Eu tenho um conjunto de tarefas de natureza burocrática, imediata, que é resposta de e-mail para professor, para aluno, né? Questões burocráticas dos cursos. Eu tenho também, vamos falar assim, eu reservo um tempo para preparar aulas e produzir material didático, estudar, escrever, publicar, né? E eu sempre tento ter um projeto que eu desenvolvo assim, normalmente para o público externo, mas da comunidade do legislativo ou das escolas de governo, de maior fôlego, né? Então, eu divido a minha rotina nessas três grandes áreas de atuação, né? E Guilherme, como é que você usa o design instrucional nos seus projetos, nos seus cursos? Ó, eu vou dizer assim que eu sempre tenho algum projeto, vamos falar assim, natureza inovadora no campo da educação à distância, seja para o público interno, quando tem alguma demanda específica, né? Por exemplo, sobre a organização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sobre o funcionamento de gabinetes, sobre o regimento interno. Então, eu tenho que conceber essas ações formativas, né? Então, eu tenho que usar todas as técnicas que eu tenho. Como eu já compartilhei com você nos seus cursos, falta um pouco da minha parte formalizar melhor os projetos. Às vezes os projetos, eu preencho os formulários burocráticos da instituição, mas boa parte do projeto está na minha cabeça, né? Às vezes a justificativa, algumas estratégias, né? Então imagino que isso aconteça com alguma regularidade, né, com os profissionais dessa área. Isto aí tem um efeito colateral ruim, que eu consigo fazer com que a atividade seja menos coletiva, né? Tenho dificuldade de envolver outros profissionais na área. Tem uma característica da minha forma de atuação, que é sempre tentar articular outros profissionais, outras instituições e criar um ambiente, uma possibilidade de aquela pessoa que tem
não tem disponibilidade de organizar um curso, que não tem a técnica, mas tem um conhecimento a oferecer, que eu crie esse ambiente. Então, agora, nesse momento, por exemplo, eu estou articulando o segundo seminário virtual de processo legislativo nos estados da federação. Consegui reunir 10 escolas do legislativo, de assembleias. Elas indicaram assim profissionais das suas respectivas casas, né, para compor mesas de trabalho, né? E aí eu tento atrair o maior número de servidores, apostando inclusive que ali nos fóruns de discussão, né, esse evento está organizado em um encontro síncrono e atividades assíncronas, em 5 módulos, cada uma com 2 expositores. Então eu tento criar um ambiente dali que eu consiga aproveitar o conhecimento que existe disperso, né, nas casas e socializar esse conhecimento. Então, eu faço isso regularmente com as assembleias legislativas. Este evento é a 4ª vez que eu faço isso, né? Todo início de legislatura, a cada 4 anos, então desde 2011. E já fiz isso 2 vezes com escolas de governo, né? Fiz seminários para as escolas de governo, as 2 vezes foram bem sucedidas, né? Então, esse, vamos falar assim, é o meu modus operandi. Uhum. Você está se referindo àqueles eventos que eu participei, que eram seminários voltados para a educação à distância e formação dos profissionais das escolas de governo que trabalham com educação à distância. Assim, então, os dois que eu organizei, eu o convidei um pouco nesse espírito, quer dizer, você teria um interesse um pouco de divulgar o seu curso e tem uma contribuição, né? Entrou lá, então eu chamei você, chamei o Wilson Azevedo, chamei também o Daniel Mil, né? Que são pessoas que são referências para mim na educação à distância. E nessas 2 experiências foram muito legais. Eu consegui mobilizar a Fiocruz, a ENAP, né, que são instituições assim vigorosas no campo de formação, em particular de educação à distância, né? Quer dizer, custa muito pouco para eles se organizarem e apresentarem uma experiência. E tive mais de 300 pessoas inscritas. Na verdade, essas 2 experiências para as quais eu o convidei, elas se inspiram nos encontros nacionais de escolas de governo sobre educação à distância, que foram organizados aí entre 2010 e 2015. Foram 5 encontros de forma muito bem sucedida, em torno de 300 participantes, mais 100 e tantas escolas, cada uma delas, um no Rio de Janeiro, Fortaleza, o último em Brasília, porque, de fato, as escolas de governo, você tem escolas com muito potencial, você tem muitas escolas, né, numa federação como a nossa, a administração federal, você tem várias escolas, não é só a ENAP, né, e com muitas experiências, então com potencial de troca, de rede, de interação em rede muito grande. A ENAP organizava um encontro não de educação à distância, mas um encontro de escolas. De uma vez ela fez um levantamento, né, de quantas redes existiam. Existiam mais de 120 redes diferentes de escolas de governo. Então você tem uma rede setorial, né, ligado à saúde, você tem a rede de escolas do legislativo, né, e você tinha uma rede nacional. A ENAP tirou, depois ela priorizou outras áreas de atuação, e a rede nacional se esvaziou, mas você tem muitas redes que continuam funcionando. Uhum. Eu te agradeço pelos convites, né, que você fez, e dizer que eu fiquei muito bem impressionado pelos 2 eventos que você organizou. E eu já conhecia o trabalho das escolas de governo, mas eu não tinha a dimensão, né, de quanta gente trabalha, né, quantas escolas são, e eu acho que a população em geral também não faz ideia, né, do tamanho desse
desse esforço, né, de qualificação, né, do serviço público e também da importância desse trabalho, né, porque os projetos que vocês fazem, né, refletem na vida de todo mundo, né, todo cidadão. Isso atravessa todo o serviço público, né, então é realmente um trabalho que é da maior importância e que eu tenho certeza, a população em geral não conhece, né? Ela só conhece a ponta do serviço público, mas não os bastidores, né? O que está por Sim, trás e né? todo o processo de qualificação, né? Agora, é comum que as escolas de governo ela tenham uma atuação voltada para os seus servidores, mas que ela tenha uma atuação voltada para o público em geral também, né? Às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade. Também o que não é nada de extraordinário, né? Quer dizer, a educação corporativa no setor privado também faz isso, né? Quer dizer, ela se direciona para os seus consumidores, né? Agora mesmo estava fazendo um curso na Nikon, né, sobre um dos seus equipamentos que eu adquiri, né? Então, quer dizer, as instituições privadas também dirigem atividades educativas para, né, os seus consumidores, com quem se relaciona. Então, é comum, né, que as escolas tenham atividades voltadas para o público em geral. Normalmente, atividades né, no campo da educação à distância autoinstrucionais, mas em muitos casos de forma muito qualificada, né? Uhum. Tá ótimo. E Guilherme, você podia contar quais são os desafios e dificuldades que você tem enfrentado no momento, se é que tem algum? Olha, assim, um, um desafio, né? Eu acho que é uma mudança, a celeridade com que a gente tem inovações e no campo tanto tecnológico quanto cultural. Aqui a gente, em particular, pós-pandemia, né? Pós-pandemia, eu acho que ainda nós estamos descobrindo assim, o que aprendemos, do que estamos de saco cheio, né? Assim, né? Certamente ela acelerou algumas coisas, né? De forma. Então, essas mudanças, né? Assim, tecnológicas. Quer dizer, eu particularmente não sou uma pessoa que tenho facilidade com a tecnologia, né? Antes de gravar aqui, nós tivemos um probleminha com o microfone, né? Não é uma coisa para mim é, simples. Ah, vai ali e tal. Assim, eu me aproprio muito devagar desse. Então, eu dependo, às vezes, um pouco da equipe para essa familiaridade com o equipamento, né, com os recursos tecnológicos. Minha... Ó, Guilherme, esse problema com o microfone acontece com todo mundo. Eu também já tive, já me confundi às vezes, enfim, essas coisas acontecem, né? É, E hoje em dia eu me surpreendo que as videoconferências, os equipamentos todos até funcionam muito melhor do que 10 anos atrás era uma bagunça, né? com certeza. Conferência, 10 anos atrás era a gente passava metade da videoconferência tentando fazer funcionar, né? Mas mudou, né? Essa coisa de assim, você vai fazer uma reunião, agora você pensa, né? Justifica ser presencial ou podemos fazer virtual, né? Às vezes com alguns prejuízos, né? Porque às vezes o presencial sempre tem algum ganho, né? Assim, o ganho às vezes do cafezinho, né? Ou de quem contato com quem está atrás da câmera, às vezes, né? Hum, Certamente mais ganhos do que perdas. uhum. Guilherme, você ia falar mais alguma coisa sobre desafios ou É, era isso que você queria dizer? o outro desafio é porque eu trabalho com uma equipe muito enxuta, né? Eu trabalho com uma equipe muito enxuta, vamos dizer assim,
eu tenho um bom colega que tem o domínio da tecnologia do ponto de vista de gravação, de edição. Eu tenho um outro colega que tem o domínio profundo do Moodle, que é a plataforma que a gente usa. E, bom, aí eu tenho um designer gráfico, né, para produzir o material. Não é um design instrucional, mas que para produzir o material gráfico, né? E só. Então, a nossa equipe, eu tenho pouca interação com pessoas, assim, não tenho, eu não, eu, porque eu sou designer institucional, eu fiz os seus cursos, leio, né, sobretudo os trabalhos da Andrea Filatro, João Matar, e outros, mas eu não sou, tenho aliás, duas especializações no campo da educação à distância, uma no Senac, outra na Universidade Federal de São Carlos, mas eu acho que eu não sou um profissional dedicado ao design institucional, né? Eu uso o design para os meus projetos, né? Mas não desenvolvo a atividade de design para projetos que vão ser desenvolvidos por outras pessoas, nunca fiz. Então eu tenho essa dificuldade, né, de equipe, que eu acho também que deve ser assim, algo muito, muito comum, né? Em equipes muito enxutas, né? Uhum. Guilherme, que dicas você gostaria de passar para alguém que está começando uma carreira profissional nesse momento e gostaria de seguir uma carreira parecida com a sua? Ó, Bom, eu vou pensar com uma pessoa que trabalhe em escolas de governo, né, para ampliar, que sejam, como no meu caso, é concursado ou não, você vai ter esse dois perfis, né? E nessa linha, olha, eu acho o seguinte, eu acho que é, é a minha natureza, a minha forma de trabalhar. Eu estou sempre em interação com outras escolas de governo, com outros profissionais que atuam na mesma área, né? Então, assim, eu tenho muito, tento acompanhar de perto o que o Poder Judiciário faz, porque o Poder Judiciário ele tem diferentemente do Legislativo, né? A equipe do Judiciário, o profissional está espalhado territorialmente, né? Então você vai ter varas, comarcas, no caso da Justiça Estadual, espalhadas no estado inteiro. Então eles têm por necessidade assim de um desenvolvimento nessa área de educação à distância, né? Por exemplo, o TRE, né, o Conselho Nacional de Justiça, são órgãos que têm muito acúmulo no campo de IEAD. Então, eu sempre acompanho o que eles estão produzindo. Como eu sou do Legislativo, eu acompanho de perto e tenho muita admiração pelo que produz tanto o ILB, mas notadamente o Centro de Formação, né, da Câmara dos Deputados, né? Então eu acho que é isso. Do ponto de vista da formação, né, eu não tenho, eu fiz a especialização agora recente na Universidade Federal de São Carlos e pedi uma nova habilitação é, para poder estar em interação, ter uma agenda de leitura, ter sempre com quem está dialogando. Porque como a minha equipe é muito pequena, como não tem ninguém dentro do meu setor que discute design instrucional, eu estou fazendo cursos é, um pouco para manter atualizado, para ter notícia, né? Então eu fiz o seu curso, não fiz todas as tarefas, mas estava ali atento aos seus comentários, às suas contribuições, te provocando ali aonde eu podia para tirar o máximo que eu pudesse. O fato é que
A demanda é grande, é uma oportunidade. Se você está nesse setor, as possibilidades são grandes, porque a demanda é muito grande, o nosso acúmulo tem muito a caminhar ainda, né? Então, é um bom espaço de trabalho. Uhum. Tá ótimo, Guilherme. E quais são os seus planos para esse ano? De ideias e de projetos, o que você tá levando adiante esse ano ainda? Esse ano tem duas. Neste semestre eu estou à frente dos seminários sobre processo legislativo, que eu já te falei, e ele é um esforço grande de conseguir mobilizar o capital intelectual que existem nas assembleias legislativas. Então, eu estou já começa aí final de abril, ao longo do mês de maio, então esses 2 meses eu estou envolvido nisso. No segundo semestre eu não posso não ter condições de desenvolver, mas eu quero ter o domínio assim que falta na área, vou falar mais sobre isso, sobre um banco de objetos de aprendizagem. Eu quero ter o projeto sobre um banco de objetos de aprendizagem para a área do Poder Legislativo. Isso falta na administração pública em geral. Neste quesito, a minha referência, aonde eu acho que assim, que tem mais acúmulo, é o pessoal da área de saúde, Fiocruz, OPAS, né, UNASUS, né? Da mesma forma que a saúde foi a política pública mais desenvolvida, mais madura na época da Constituinte e na Constituição, e isso, né, a nossa sociedade colheu frutos. Talvez em decorrência dessa maturidade, ela é no campo da educação, vamos falar assim, corporativo do setor público, ela é a área mais vigorosa, né? E entre, né, práticas que são exemplares pelos operadores deste campo, eu acho que tem a formação de um banco de objetos de aprendizagem que qualquer instituição de ensino tem um volume de recursos significativo para montar os seus cursos, né? Desenvolver ali o que é diferente, que normalmente é pensado, você pode usar o meu curso. Não, não quero usar seu curso, eu quero usar uma parte do seu curso, alguns elementos, né? Então, eu quero eu não tenho condição de implementar, porque exigiria, né, um investimento tecnológico, mas eu quero ter o projeto pronto, quero saber o que como que funciona, né, como que você classifica os objetos de aprendizagem, toda a teoria. A outra frente de trabalho que eu quero estar afiado, podendo discutir, propor, e isso aí está mais ao meu recurso, embora não dependa de mim, dependa da instituição, eu quero explicitar a relação, quer dizer, os direitos autorais do material que eu produzo, né? Quer dizer, provavelmente no site, no YouTube da Escola do Legislativo, deve ter várias atividades das quais eu participo, né, dos meus cursos, e não tem explícito quais são as relações, quais são as questões dos direitos autorais. Então, um pouco na linha do Creative Commons, né, eu quero mapear como isso funciona e provocar a instituição para que a gente possa ter isso um pouco mais claro. Uhum. Tá ótimo, Guilherme. Muito legal os projetos e fico à disposição no que eu puder ajudar. E queria saber, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Algum recado para quem está assistindo? Algum site que você gostaria de indicar? Olha, isso, né? Você tinha levantado isso previamente. Eu destaquei aqui 3 sites.
Um site é o da ENAP, que é a escolavirtual.gov.br, né? Quer dizer, a ENAP, ela, ela não caminhou na direção a qual eu sou mais simpático, que são o dos bancos de objetos de aprendizagem, mas ela fez um banco de cursos, né? Então, tem gratuito para qualquer interessado, mais de 500 cursos disponíveis, né? E as entidades também podem é, é, assinar um convênio e hospedar as entidades públicas, né? Às vezes sei lá, uma prefeitura pode assinar um convênio e hospedar os seus cursos lá, né? Ela vai oferecer algumas facilidades, como secretaria, como, né? Eu não sei, eu não tenho avaliações, não conheço instituições que o fazem. Eu, particularmente, não gostaria de fazer, porque eu gosto de ter, né, gosto de entender do Moodle, ter pessoa que eu gosto, prefiro usar o Moodle da minha instituição, né? Mas algumas instituições podem não ter esse investimento, então é uma boa. No que tange ao poder legislativo, né, e você tem muitos setores que querem entender, tem ali seus interesses sendo regulamentados, né? Tem o site do educaçãodistância.câmara.leg.br, que são os cursos produzidos pelo Centro de Formação, pelo CEFOR, que é dirigidos ao público em geral, né? Além de vídeos com temas, né? Que não são cursos propriamente, mas vídeo, como é a medida provisória, como funciona o plenário, né? Como funciona a bancada, representação feminina na Câmara dos Deputados, vai ter uma série de materiais nessa área. E tem o campus virtual SP do org, que é o banco de objetos de aprendizagem na área da área de saúde, né? Que é pela OPAS e pela Fiocruz, né? Que são assim os grandes patrocinadores. Aí não são objetos de aprendizagem que não são tanto do meu interesse, mas é do meu interesse a concepção que subjaz a organização do material. Uhum. Tá ótimo, Guilherme. Te agradeço muito. Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Regis, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu já tive a oportunidade de se expressar que você é uma referência para mim, aí o seu curso, quer dizer, mais do que o seu curso, mas uma parte do seu curso, que é a sua atuação como docente, como né, a interação, o conteúdo que você acrescenta ao material previamente ofertado, fez parte da minha formação como, vamos falar assim, docente virtual, né? Quer dizer, eu fiz os cursos, o seu lá deve ser de 2006, 2007, por aí, que eu devo ter feito pela primeira vez, eu já fiz umas 4 vezes, eu acho. E a sua forma do exercício da docência, mais do que o conteúdo do seu curso, né, assim, a sua forma me marcou, né, e eu de certa forma, tá um pouquinho incorporado no meu quando eu exerço a docência virtual. Te agradeço muito aí pelo feedback e fico muito satisfeito em saber, viu? Te agradeço mesmo. Mas, Guilherme, é isso. Eu fico à disposição sempre. Já te disse, quando você quiser participar das conferências no Zoom lá do curso, é só me escrever que eu te passo aí a próxima. Na semana que vem vai ter, né? Vamos ver se o pessoal vai vir em grande quantidade na turma. Que dia que é? Vai ser na
e eu tenho que ver se eu vou fazer na quinta ou na sexta da outra semana. Mas eu te aviso direitinho. Você me avisa, eu Tá não bom? tendo nada na agenda, eu vou participar. Sempre uma oportunidade. Tá ótimo, então, Guilherme. Ó, um prazer, muito obrigado, viu? E aí a gente continua em contato. Tá Tá legal? certo. Estou sempre à disposição. Um abraço. Obrigado, viu? Outro, Guilherme, um abraço. Tchau, tchau.